Vasco e teve também alfinetadas de Leila Pereira. O Palmeiras sempre caminha na posição de valorizar a competição, sempre na condição de que o Palmeiras não joga sozinho, o Palmeiras não é o centro do universo, o Palmeiras não é o Real Madrid do Brasil e nem das Américas, tá? Tem outros clubes que se acham o Real Madrid, que pode até ser o Real Madrid da Shopee. Porque a gente não tem um companheirismo entre os clubes. Isso é verdade, não tem. Porque no momento que eu mais precisei, ninguém me ajudou. Aí quando eu começo a me reestruturar, as pessoas querem saber quem é o presidente do Flamengo para saber com quem eu pego o empréstimo, quem vai ser o meu investidor. Quem é ele? Ele não é o presidente da CBF. Chega mais, nação, vamos reagir aqui agora. Renata Fã no Jogo Aberto, Cicinho, Edu Dracena e também Ronaldão falando tudo sobre a polêmica de Leila Pereira, Pedrinho contra a BAP e a instituição do Flamengo. Tudo isso e muito mais no vídeo de agora. Flamengo que estreia na Libertadores contra o Cusco. Os créditos na descrição. Se você é novo, convido que você se inscreva, ative as notificações e curta esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Dito isso, vamos para as informações. Libertadores da América. Divididos em 8 grupos, 32 times estão de olho em uma única data, 28 de novembro, a grande final de 2026, que será disputada no Estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai. Classificam-se os 2 primeiros de cada grupo e o terceiro colocado disputa playoffs por vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Em 2026, novidades: 3 estreantes na fase de grupos da Liberta. 2 deles são da Argentina, o Independiente Rivadavia e o Platense. A terceira equipe a estrear é brasileira, o Mirassol, que de surpresa em 2025 amarga a lanterna do Campeonato Brasileiro nesse ano. É um momento extremamente adverso, a gente construiu as coisas juntos. 6. O Boca Juniors da Argentina com 6 títulos, o pentacampeão Peñarol do Uruguai, os tetras Estudiantes da Argentina e Flamengo, os tricampeões Nacional do Uruguai e Palmeiras, Cruzeiro como bicampeão e LDU do Equador, Fluminense e Corinthians com um título cada. Do Brasil, 6 representantes. E o primeiro deles a entrar em campo será o Fluminense. Hoje, às 19 horas, pelo Grupo C, encara o La Guaira, na Venezuela. Também hoje, mais às 21, pelo Grupo D, o Cruzeiro, penúltimo colocado no Brasileirão, vai até o Equador para sua estreia contra o Barcelona de Guayaquil. Nós temos capazes. Amanhã será a vez de mais 3 brasileiros, a começar pelo Mirassol, que recebe no Maião o Lanús da Argentina às 19 horas. Mais tarde, às 21h30, os finalistas da edição de 2025 entram em campo. O Flamengo, atual campeão, encara o Cusco, no Peru. Com certeza, a dimensão do Flamengo nacional e internacional é tão grande que a nossa responsabilidade é jogar para tentar ganhar todos os títulos, dentro e fora do país. Ainda o Flamengo, porque o Flamengo entra em campo, mas só nessa quarta-feira. Então o Flamengo também iniciando a sua campanha para defender o seu título, é o atual campeão. E o Rodrigo Jufo traz as informações do Rubro Negro pra gente. Bom dia, Jufo. Fala, Bruno, bom dia pra você, pra Mari, Celso, todo mundo ligado no Sport Center. É isso, o Flamengo vai dar início à campanha para defender o título da América. É o brasileiro com mais conquistas na Libertadores, com 4 canecos. E quando o Flamengo vence fora de casa, é sinônimo de chegar na final, né? Na temporada passada começou a campanha vencendo o Táchira na Venezuela, chegou até a decisão. Também em 2019 venceu o San José na altitude, chegou até a decisão. Em 2021, quando perdeu para o Palmeiras, também venceu na estreia fora de casa. Em 2022 também. Então, torcedor do Flamengo que for mais supersticioso pode ficar aí na esperança de uma vitória lá no Peru, para, quem sabe, chegar a mais uma decisão de Libertadores. Mas a missão não vai ser fácil. A altitude de mais de 3.400 metros acima do nível do mar, lá em Cusco. Flamengo viaja só nesta tarde desta terça-feira, rumo à partida de amanhã contra o Cusco FC. O time embarca ali à tarde, chega à noite lá no Peru e tenta ficar o menor tempo possível lá na altitude para essa partida, para sofrer menos
todos os efeitos da altitude lá de Cusco. E para isso também o Flamengo vai ficar num hotel especial, que tem uma espécie de refrigeração diferenciada que dá mais oxigênio aos quartos e diminui o efeito das altitudes em até 1.000 metros. Então o Flamengo vai ficar num hotel onde os jogadores vão poder dormir e também se concentrar numa altitude menor do que a do lado de fora lá em Cusco. A grande dor de cabeça, além da altitude para o técnico Leonardo Jardim, é o meio de campo. De todos os volantes que o Flamengo tem no elenco, tirando os garotos da base, só o Everton Araújo está 100% disponível. O Saul fez uma cirurgia no calcanhar, ainda não estreou na temporada, tá fora. O De La Cruz, que ganhou alguns minutos no final de semana, tem todo o problema físico e fisiológico, ele costuma ficar fora das partidas em altitude. E o Pulgar e o Jorginho estão lesionados. Jorginho com uma lesão muscular, Pulgar com uma lesão no ombro, também vão desfalcar a equipe. Aí o técnico Leonardo Jardim do Flamengo vai ficar na missão. Ou entra com um time mais defensivo e o Léo Ortiz improvisado, ou então um time mais ofensivo e o Lucas Paquetá no meio de campo ao lado do Everton Araújo, Bruno. Boa, então são as dúvidas do Flamengo e também as soluções para encarar a altitude. Agora a gente vai para... O presidente do Vasco, o Pedrinho, ele se uniu aí, vou colocar aqui entre aspas, se uniu a Leila Pereira. Fizemos um vídeo para falar a respeito das críticas, né, da forma ácida como a presidente do Palmeiras veio, dando aquela cutucada ao Flamengo. E o presidente Pedrinho, ele foi realmente direto ao ponto e falou sobre a arrogância e prepotência do presidente do Flamengo. Vamos ver o que o Pedrinho falou aqui a respeito disso. Recentemente, o presidente do Flamengo, estou falando da pessoa e não da instituição, disse o Pedrinho, falou diversas vezes com sua prepotência e arrogância, num tom que não me agrada. Mas eu esperei e escutei calado para falar em algum momento. Quando eu pego um empréstimo com a Crefisa e o empréstimo é feito porque o CDI era mais baixo e eu pago menos, a preocupação dele não era o empréstimo, mas sim, de uma forma indireta, ele insinuou que eu pego o empréstimo no dia que eu perco de 3-0 para o Palmeiras. Se eu tivesse... Então ele está colocando em dúvida o meu caráter. O caráter do meu treinador e o caráter de um elenco de 30 jogadores. Então eu tenho que chegar para o meu treinador e falar que eu tenho que perder. O meu treinador tem que ser filho da mãe e falar para os jogadores que são sem caráter que temos que perder porque eu peguei um empréstimo de uma empresa que vive de empréstimo. Então, como eu posso acreditar que uma liga vá funcionar sob o controle de pessoas que administram um clube? E claro também que o Pedrinho aproveitou para rebater ali a frase do Textor, né? O Textor recentemente aí, ó, deu uma declaração dizendo que o Botafogo não é o Vasco. O Pedrinho falou também em relação à situação do Botafogo. Vamos ver aqui, ó. Ele chamou o BAP de prepotente e arrogante por causa das coisas que foram insinuadas. Mas ele não desrespeitou a instituição. Inclusive, ele separa muito bem as coisas antes de falar. Mas o que a Leila fez ontem? Foi desrespeitar a instituição Flamengo. A Leila, ela não falou do posicionamento do presidente. Em nenhum momento ela falou assim, não estou falando da instituição, tá? Estou falando de seus gestores. Ela não falou isso. Ela falou diretamente à instituição Flamengo. Que é por esses motivos também que o Pedrinho ele tem razão. Não existe uma unidade. Não existe uma união entre os clubes de saber separar as coisas. E tocar esse projeto aqui, no momento de campeonato em andamento, é muito complicado. Porque uma hora o dirigente do Bahia está descendo o cacete na arbitragem porque validou ali, na visão dele, um gol irregular do Palmeiras. E do outro lado, o Palmeiras está rebatendo, por meio de suas mídias sociais oficiais, a própria crítica, porque acredita que o gol foi legal. Como que os dirigentes vão se conversar? Fica complicado. No resumo da ópera aqui, quem mais foi
desrespeitoso nesse rolê foi a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. O Pedrinho defendeu a instituição Vasco da Gama e justificou certas coisas. E direcionou suas críticas a pessoas específicas, não a instituições. A Leila não, né? A Leila, ela rebaixou e menosprezou ali uma instituição chamando de Real Madrid da Shopee. Ela tem muita coisa para aprender ainda dentro do futebol. E o que ela prega, como eu falei ontem, acaba vindo em contradição a tudo isso. Ah, Neto, mas você não acha que existe conflito de interesse quando o Vasco da Gama pega empréstimo da dona do Palmeiras, né, de uma empresa que é da dona do Palmeiras? Você não acha que tem um conflito de interesses aí? Galera, sendo muito sincero, eu até acho. Assim, eu não tenho conhecimento técnico, tá bom? Do manual, das regras. Eu tô dando uma opinião aqui, pessoal, de forma leiga, uma opinião leiga, de uma pessoa que não tem conhecimento técnico dessa parte de fair play. Eu não tenho dessas nuances, não tenho. O Pedrinho, pelo menos, ele tem a hombridade de direcionar os seus ataques sem atacar a instituição. Ele tem essa hombridade, e isso a gente não pode criticar. Ele falou sobre aquilo, e ele explicou. Se ele fez... É isso aí, nação, deixando mais uma vez os créditos na descrição, Jogo Aberto, Band Esportes, ESPN também. E agora finalizando o nosso vídeo com Opina Porco Neto, trazendo aí a polêmica de Leila Pereira, que chamou o nosso Flamengo de Real Madrid da Shopee. E Pedrinho, dirigente do Vasco, direcionando suas duras críticas contra BAP, o presidente do Flamengo, não contra a instituição do Flamengo. Então esse vídeo foi um misto de notícias e informações. A questão do Flamengo, que vai enfrentar o Cusco no Peru, mais de 3.000 metros acima de uma altitude. Dá com o problema dos volantes, Flamengo que perdeu Jorginho, Eric Pulgar, Saul ainda não retornou após a sua cirurgia. No momento só tem Everton Araújo, até porque Dela Cruz ele não joga na altitude devido à sua questão física, fisiológica dele. Não permite que ele jogue na altitude. Então ficou para o Flamengo decidir, Leonardo Jardim, ou ele entra com Everton Araújo, Lucas Paquetá como segundo volante. Aí ele vai botar Rascaeta na frente, Carrascal na ponta direita, Samuel Lino e Pedro, um time mais ofensivo para vencer fora de casa, ou ele vai precisar colocar um time mais defensivo. Everton Araújo, talvez ele bote Léo Ortiz ali como volante também, ou ele bote Danilo como volante, e aí ele entra com Léo Pereira, Vitão, o próprio Danilo como segundo zagueiro ali, e Léo Ortiz lá como volante. Essas são as opções do Flamengo como volante. E esse é o problema que o Flamengo agora passa. E olha que o Flamengo tem um elenco muito grande. Mas ainda assim vai precisar decidir. Vai ofensivo ou vai defensivo? Na minha opinião, eu acredito que ele deve ir com Everton Araújo, Paquetá, Arrascaeta, Carrascal, Samuelino e Pedro. Esse é o time ideal. No momento, né? Varela, Alexandre está contundido ainda, lesionado, Ayrton Lucas e aí os dois zagueiros, os Léos, né? Léo Pereira e Léo Ortiz, Rossi no gol. Mais à frente ele pode trocar Carrascal, botar Luiz Araújo, ou até mesmo Plata, o Alcian, para dar um fôlego, um gás mais. E Pedro não vai conseguir jogar de maneira intensiva, principalmente na altitude, então ele vai precisar botar e mudar o gás. Ou ele pode inverter Carrascal e ir para a ponta de Samuel Lino, tira Samuel Lino, e aí ele bota Plata. Tem Bruno Henrique também, que faz muito bem a ponta esquerda, foi onde ele se destacou. São as possibilidades do Flamengo, que enfrenta na quarta-feira, 21h30, o Cusco do Peru, fora de casa. E como trouxe as informações ali, ESPN, o repórter, toda vez que o Flamengo joga fora de casa e vence, pelo menos ele chega na final. Para quem é supersticioso, essa é uma boa informação e uma grande expectativa. Beleza? Se você é novo, convido que você se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo para não perder nada sobre o nosso Flamengo. Também compartilha com seus amigos e familiares, expresse suas opiniões aqui nos comentários. Dito isso, até a próxima notícias do Flamengo. Abraço, nação.